Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Séculos Atrás, onde a história ganha vida. Aqui, viajamos pelo tempo para explorar os eventos, personagens e curiosidades que moldaram o mundo como o conhecemos. Se você ama descobrir os mistérios do passado, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e também de nos seguir no Instagram para não perder nenhuma de nossas aventuras históricas. Cleópatra VII Thea Philopator, a lendária rainha Cleópatra, última governante ativa do Antigo Egito, nasceu em Alexandria no ano 69 a.C. Membro da dinastia Ptolomaica, ela era descendente de seu fundador, Ptolomeu I Sóter, um general macedônio e companheiro de Alexandre o Grande. Cleópatra teve ao todo 4 filhos. Após sua morte em agosto de 30 a.C., o Egito tornou-se uma província do Império Romano, marcando o fim do período helenístico que começou com o reinado de Alexandre. A morte de Cleópatra deixou seus filhos órfãos e com destinos incertos, sem um lugar definido no novo cenário político. Ptolomeu XV Philopator Caesarion foi o filho mais velho da lendária rainha Cleópatra VII do Egito. Nascido em 23 de junho de 47 a.C., ele era o único filho biológico conhecido de Júlio César, de quem recebeu o nome. Caesarion significa Pequeno César. Sua mãe sempre afirmou que ele era filho do político e ditador romano Júlio César. Embora se diga que ele herdou a aparência e os modos de César, ele nunca o reconheceu oficialmente. Todas as acusações de bastardia contra Caesarion foram feitas de uma perspectiva romana. Sua intenção não era retratar Caesarion como inapropriado para o trono do Egito, mas sim negar que ele fosse o herdeiro de Júlio pela lei romana. Um dos apoiadores de César, Caio Ópio, até escreveu um panfleto que tentava provar que César não poderia ter sido o pai de Caesarion. No entanto, César pode ter permitido que Caesarion usasse seu nome, mesmo nunca reconhecendo oficialmente ter um filho natural, razão pela qual veio adotar seu sobrinho neto Otávio como seu herdeiro. Caesarion passou 2 de seus primeiros anos, 46 a.C. a 44 a.C. em Roma, onde ele e sua mãe eram convidados oficiais do governo romano, ou seja, de Júlio César. Mas quando este foi assassinado, em 15 de março de 44 a.C., ambos tiveram que retornar apressadamente ao Egito. Caesarion foi nomeado co-governante por sua mãe em 2 de setembro de 44 a.C. aos 3 anos de idade. Embora ele fosse faraó apenas no nome, com Cleópatra mantendo a autoridade real. Cleópatra comparou seu relacionamento com seu filho com o da deusa egípcia Ísis e seu filho divino Horus. Não há registro histórico de Caesarion entre 44 a.C. até as doações de Antíoquia em 36 a.C. 2 anos depois, ele também aparece nas doações de Alexandria.
Cleópatra e Antônio encenaram as doações para doar terras dominadas por Roma e parte aos filhos de Cleópatra. Cesário foi proclamado um deus, filho de um deus e rei dos reis. Este título grandioso era sem precedentes na gestão das relações cliente-rei romanas e poderia ser visto como uma ameaça à grandeza do povo romano. Antônio também declarou Cesário como verdadeiro filho e herdeiro de César. Esta declaração foi uma ameaça direta a Otávio, cuja reivindicação ao poder era baseada em seu status como sobrinho-neto e filho adotivo de Júlio César. Essas proclamações causaram em parte a ruptura fatal nas relações de Antônio com Otávio, que usou o ressentimento romano sobre as doações para obter apoio para a guerra contra Antônio e Cleópatra. Após a Batalha de Ate em 31 a.C. e consequente invasão do Egito pelas tropas de Otávio, Cleópatra enviou Cesário com um grande tesouro para o porto de Berenice no Mar Vermelho, provavelmente pretendendo fazê-lo chegar à Índia, onde encontraria refúgio. As circunstâncias da morte do suposto filho de César nunca ficaram plenamente esclarecidas. A hipótese mais aceita sustentada, inclusive por Plutarco, é a de que ele, após os suicídios de Marco Antônio e Cleópatra, tenha se deixado enganar pela promessa de assumir o trono do Egito como herdeiro de sua mãe, acreditando que Otávio convidaria para tomar o reino. Tendo retornado a Alexandria, foi preso e executado por ordem de Otávio. Plutarco disse: Cesário, que se dizia ser filho de Cleópatra com Júlio César, foi enviado por sua mãe com muito tesouro para a Índia, via Etiópia. Lá, Rodão, outro tutor como Teodoro, o persuadiu a voltar, sob o argumento de que Otávio convidou para tomar o reino. Com Marco Antônio, Cleópatra teve 3 filhos, os gêmeos Cleópatra Selene e Alexandre Hélios, e por último Ptolomeu Filadelfo. Cleópatra Selene e Alexandre Hélios nasceram aproximadamente em 40 a.C. No grego antigo, Selene significava lua, se opondo ao segundo nome de seu irmão gêmeo, Hélios, que significava sol. Eles foram criados e altamente educados em Alexandria de uma maneira apropriada para um príncipe e uma princesa ptolomaica. Os gêmeos foram formalmente reconhecidos por seu pai, Marco Antônio, durante uma reunião política com sua mãe em 37 a.C. Seu irmão mais novo, Ptolomeu Antônio Filadelfo, nasceu aproximadamente um ano depois. Cleópatra Selene, Alexandre Hélios e Ptolomeu Filadelfo tiveram vários meios-irmãos. Dentre eles, se destacam Cesário, filho de sua mãe Cleópatra com Júlio César, e os filhos de seu pai Marco Antônio, Antônia Maior, avó de Nero, e Antônia Menor, cunhada de Tibério, mãe de Cláudio, avó de Calígula e bisavó de Nero. Nos anos seguintes, Antônio concedeu uma grande quantidade de terras a Cleópatra e seus filhos sob sua autoridade triunviral. Em 34 a.C., durante as doações de Alexandria, grandes multidões se reuniram para testemunhar o casal sentado em tronos dourados em uma plataforma de prata, com Cesário, Cleópatra Selene, Alexandre Hélios e Ptolomeu Filadelfo sentados em tronos menores abaixo deles. Antônio declarou Cleópatra como rainha dos reis,
Cesarion como verdadeiro filho de Júlio César e rei do Egito, e procedeu a conceder reinos próprios a seus filhos com Cleópatra. Após o suicídio de Cleópatra e Marco Antônio em 30 a.C., Cleópatra Selene e seus irmãos Alexandre Hélios e Ptolomeu Filadelfo foram capturados por Otávio e levados para Roma, sendo expostos como prisioneiros de guerra no cortejo triunfal de Otávio. Otávio comemorou seu triunfo militar em Roma desfilando as crianças em pesadas correntes de ouro nas ruas, atrás de uma efígie de sua mãe segurando uma áspide em seu braço. Em seguida, os 3 irmãos foram incorporados às crianças da família de Otávio, sendo criados por Otávia, sua irmã e ex-esposa de Marco Antônio. Eles foram generosamente recebidos por Otávia, que os educou com seus próprios filhos. Otávio preparou o casamento de Cleópatra Selene com o rei erudito, Jubá II da Mauritânia, que também havia crescido em Roma. Como presente a Cleópatra Selene, Otávio ofereceu-lhe um grande dote e a designou como a rainha de Numídia. Cleópatra Selene tornou-se assim uma grande aliada de Roma. Segundo Dião Cássio, seus irmãos Ptolomeu Filadelfo e Alexandre Hélios teriam sido libertados por Otávio, por volta de 25 a.C., na ocasião do casamento de Cleópatra Selene com Jubá II, tendo ido juntos com a irmã para seu novo reino no norte da África. Cleópatra Selene II e Jubá II governaram brevemente a Numídia, onde a população rejeitou os costumes romanos impostos por Jubá II. Eles se mudaram para Mauritânia, onde nomearam a capital de Cesareia, atual Cherchel, na Argélia, em homenagem ao imperador Augusto. Cleópatra Selene exerceu uma forte influência sobre as decisões políticas de seu marido, e juntos ajudaram a elevar o prestígio do reino por meio do comércio no Mediterrâneo. Cleópatra e Jubá tiveram um filho, Ptolomeu da Mauritânia, que foi assassinado a mando do imperador Calígula, seu primo, sendo o último rei da Mauritânia, reinando de 23 a 40 da nossa era. Eles também tiveram uma filha, de nome desconhecido. Alguns historiadores a chamam de Drusila, ou seu nome poderia ter sido Cleópatra. O casal governou a Mauritânia por quase 2 décadas até a morte de Cleópatra Selene aos 35 anos. A controvérsia envolve a data exata de sua morte. Selene foi colocada no Mausoléu Real da Mauritânia, na moderna Argélia, construído por ela e Jubá, a leste de Cesareia e ainda visível. Jubá morreu em 23 da nossa era, e foi enterrado no mesmo túmulo. Há uma inscrição fragmentária dedicada ao casal como o rei e a rainha da Mauritânia. Seus restos mortais não foram encontrados no local, talvez devido às invasões de túmulos, possivelmente logo após a construção do mausoléu, ou porque a estrutura foi concebida para servir como memorial e não como um local de sepultamento.